Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, de nossa aula de matemática para o 7º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática. Então vamos iniciar nossa aula. Hoje a nossa aula será sobre uma introdução à linguagem algébrica, que é um marco importante da sua formação, porque agora você vai começar a ver, a presença de letras na matemática. Ou seja, agora você não vai só ver números, também vai ver letrinhas que vão fazer parte aí, da continuação do ensino de matemática. Então, para a gente poder entender a aplicação de letras em matemática, vamos fazer uma otimização através de um problemazinho, que envolve uma situação cotidiana. Numa lanchonete, uma lata de refrigerante está custando R$3. E o pastel, a unidade do pastel, está custando R$2. O dono dessa lanchonete está interessado em calcular o valor que ele arrecada por dia com a venda dos pastéis e dos refrigerantes somente. Porém, essa tarefa não é muito simples, pois a quantidade de refrigerantes e de pastéis que ele vende por dia varia de um dia para o outro. Então, pensando em facilitar a sua vida, o empresário deseja montar uma fórmula matemática que lhe permite calcular esse valor arrecadado diretamente, ou seja, bastando ele substituir as quantidades de cada produto que ele vendeu por dia. Como podemos montar essa fórmula? Certo? Ele quer uma generalização. Então, vamos pensar um pouquinho para resolver esse problema. A receita que ele vai obter por dia com a venda de refrigerantes, como é que eu posso fazer essa continha? É a mesma ideia daqueles problemas que nós estávamos resolvendo nas últimas aulas. Eu vou multiplicar o preço de cada latinha de refrigerante por R$3, certo? Então, olha o que vai acontecer. O valor que ele vai arrecadar com a venda de refrigerante por dia é a quantidade de latas de refrigerante que ele vendeu multiplicado por R$3. A receita que ele vai obter com a venda dos pastéis é o mesmo raciocínio. Vai ser a quantidade de pastéis que ele vai vender por dia multiplicado por R$2. Por que R$2? Porque 2 é o preço da unidade de pastel. E o valor que ele vai arrecadar com o pastel, vai ser a quantidade de pastéis que ele vendeu por dia, naquele dia que ele quer calcular o valor da receita, multiplicado por R$2, que é o preço unitário do pastel. Esse produto me dá a receita que ele arrecada com o pastel. Então vamos pensar comigo, ó. Então nosso problema está quase resolvido. O valor da receita com refrigerante e pastel diariamente pode ser dado dado, na verdade, pela soma dos valores arrecadados com refrigerantes e com pastéis. Logo, a nossa fórmula poderia ser assim obtida: valor arrecadado com refrigerante mais o valor arrecadado com pastéis. Mas essa fórmula não está legal ainda, porque é praticamente uma frase. Então vamos reescrever isso melhor, vamos enxugar essa fórmula, deixar ela mais apresentável, mais simples de entender. Olha esse R e esse P maiúsculo aí. Eles dão uma pista do que eu quero fazer. Então, vamos pensar o seguinte. As quantidades de pastéis e refrigerantes vendidas por dia é variável. O que isso quer dizer? Eu não posso prever, de certeza, quantos pastéis eu vou vender amanhã. Nem posso prever quantos pastéis eu vou vender dia 5 de outubro. É claro que eu posso prever quantos pastéis eu vendi ontem, lógico, porque eu posso ter contado e saber. Mas, se eu quero saber quantos pastéis e refrigerantes eu vou vender nos próximos dias, isso é um valor variável, porque depende do dia. Por isso que eu falo variável, Pode acontecer de ser um valor, mas também pode acontecer de ser outro valor. Ou seja, a gente não pode prever quantas latinhas de refrigerantes ou quantos pastéis vão ser vendidos amanhã ou depois de amanhã. Então, por exemplo, se hoje eu vendi 30 latinhas de refrigerante e 50 pastéis, o valor a receita que eu vou arrecadar poderia ser calculado como 30 multiplicado por 3 mais 50 multiplicado por 2, que daria 90 mais 100, que daria R$190 arrecadados só com pastéis e refrigerantes. Agora, caso quiséssemos saber a receita de amanhã, eu estou supondo que 30 refrigerantes e 50 pastéis foram vendidos hoje. Agora, se eu quisesse saber qual é a receita de amanhã,
eu não poderia atribuir números, porque o valor das vendas de amanhã é variável, pode ser qualquer outro valor. Então, eu digo que as quantidades que eu vou vender amanhã de refrigerante ou de pastel são valores variáveis, ok? Porque eu não posso prever quantos pastéis e quantos refrigerantes serão vendidos amanhã. Então, vamos montar uma formulazinha aqui. Como as quantidades vendidas por dia não podem ser previstas antecipadamente, vamos atribuir letras a tais quantidades. Como a palavra pastel se inicia com a letra P, vamos chamar a quantidade de pastel vendida por dia de P. E para as quantidades de refrigerantes, a mesma ideia, vamos chamar de R maiúsculo. Então, a nossa formulazinha, agora usando letras, poderia ser assim escrito. O valor arrecadado por dia seria igual a 3 vezes R, esse pontinho aí indica a multiplicação, 3 vezes R mais 2 vezes P. Percebeu? É a mesma coisa que eu fiz com números, só que no lugar das quantidades vendidas eu coloquei letras. Esse R maiúsculo me indica, né, quantos refrigerantes eu vou vender amanhã e P representa quantas unidades de pastéis eu vou vender num dia. Então, essa continha aqui, ó, em função de R e P, me dá o valor arrecadado. Eu poderia dizer que essa é a fórmula que me dá, certo, o valor que eu vou arrecadar por dia em função de R refrigerantes vendidos e P pastéis vendidos, certinho? Quando usamos letras na matemática, estamos fazendo uso da linguagem algébrica. Mas o que significa álgebra, algébrica? Vamos definir essa palavra? Então vamos lá. A álgebra é uma parte da matemática elementar que generaliza, essa palavra é muito importante, que generaliza a aritmética, introduzindo variáveis que representam os números e simplificando e resolvendo por meio de fórmulas problemas nos quais as grandezas são representadas por símbolos. Foi exatamente o que eu fiz anteriormente, só que aqui está bem definido. Eu estou generalizando os números, as quantidades de refrigerantes, né, e de pastéis que são vendidos por dia. Então, de acordo com a definição que demos à palavra álgebra anteriormente, perceba que muitas vezes a gente usa as letras na matemática para generalizar relações entre as grandezas variáveis. No exemplo da lanchonete, nós tínhamos 3 grandezas: a quantidade de latinhas de refrigerante vendidas, a quantidade de pastéis vendidos e o valor arrecadado com a venda de refrigerantes e pastéis. Essas 3 grandezas estão relacionadas. E para generalizar essa relação entre elas 3, eu usei as letras, já que as quantidades de refrigerantes, de pastéis vendidas são variáveis e, consequentemente, a quantidade que eu vou arrecadar por dia. Então, ó, a fórmula que eu encontrei anteriormente, né, para ajudar o empresário a calcular o valor arrecadado por dia, generaliza. Essa palavra é muito importante aqui no nosso contexto. Ela generaliza a relação que envolve essas 3 grandezas. Olha um exemplozinho aqui bem importante que faz parte do dia a dia de muitos nutricionistas e educadores físicos. O IMC, o Índice de Massa Corporal. Esse índice, ele serve, né, ele é muito usado principalmente por educadores físicos para saber como é que está o ajuste do nosso peso em relação à nossa altura. E dependendo do valor do IMC para cada pessoa, eu consigo dizer se ela está acima do peso, se ela está abaixo do peso, se ela está numa posição normal. E eles calculam, né, o IMC de uma pessoa usando essa fórmula aqui, ó. IMC igual a massa sobre a altura ao quadrado. Ou seja, eu pego a massa da pessoa e divido pelo quadrado da sua altura, ou seja, altura vezes altura. Perceba que aqui eu também tenho uma generalização, né, de grandezas. Por quê? Eu tenho 3 grandezas aí, o IMC, a massa da pessoa e a altura. E aí você concorda que são grandezas que vão variar, né? Eu não posso determinar a massa de qualquer pessoa e a altura, né? Primeiro eu tenho que ter esses valores para calcular o IMC. Então aqui eu tenho o IMC relacionado com a massa e com a altura. Então, ao invés de eu ficar falando massa sobre altura, eu poderia muito bem dizer que o IMC é um Mzão maiúsculo sobre uma altura ao quadrado, que eu poderia chamar de A.
Então essa fórmula que eu falei por último, verbalmente, ela generaliza essa relação massa pelo quadrado da altura. Um outro exemplozinho que faz parte também da sua vida cotidiana na escola, né? O perímetro de um quadrado. Você lembra que perímetro de qualquer polígono é a soma das medidas dos seus lados, né? No quadrado, que talvez seja aí o polígono mais fácil de se trabalhar, nós temos aí 4 lados de mesmas medidas. Então, como é que você pensa na sua cabeça quando você vai calcular o perímetro de um quadrado? Você pensa assim, ó, lado, mais lado, mais lado, mais lado. Não é assim que você pensa, já que os 4 lados são iguais? Agora, que tal a gente chamar a medida de um lado de L maiúsculo, certo? Para representar a medida de cada lado. Ora, como as 4 medidas são iguais, então o perímetro poderia ser L mais L mais L mais L. Quantos L's eu tenho aí? 4 L's. Né? Então o perímetro de um quadrado, em função, olha aí, ó, uma palavra nova, em função da medida do seu lado, seria 4 multiplicado por L. E que tal a gente chamar o perímetro, né, de Pzão, de P maiúsculo? Então olha que relação nós vamos obter para o perímetro de um quadrado. P maiúsculo igual a 4 vezes L. Você percebeu a generalização? Eu posso ter infinitas medidas de lados para um quadrado, né? E, consequentemente, infinitos perímetros. Mas aqui eu generalizei para qualquer caso. Para qualquer caso, para qualquer quadrado, o seu perímetro é dado por 4 vezes a medida do lado desse quadrado. Então, essa formulazinha aqui, essa relação algébrica, ela generaliza o perímetro de um quadrado em função, em termos da medida do seu lado. Então essa é a principal finalidade do uso das letras na matemática para nós aqui, generalizar relações entre grandezas que variam de um valor para outro valor. Se o L vale 2, eu tenho um valor para o perímetro. Se o L vale 3, eu tenho outro valor para o perímetro. Então que tal a gente usar letras para generalizar essa relação? Entendeu a ideia do porquê da gente gostar de usar letras na matemática? Então, ó, como podemos variar a medida do lado de um quadrado, essa relação, como eu já falei para você, generaliza o perímetro para qualquer medida de lado para o quadrado. Então, é hora da revisão. Por hoje, vamos ficando por aqui. Em nossa aula, começamos o estudo da álgebra na matemática. Daqui por diante, será constante o uso de letras na matemática, muitas vezes chamadas de variável. Outra hora vai ser chamada de incógnita, mas isso aí é uma discussão para outra aula. O principal objetivo do uso de letras na matemática é a generalização de 2 ou mais grandezas que se envolvem, que se relacionam. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós demos introdução, né, ao conteúdo de linguagem algébrica na matemática. Espero que você tenha gostado desse novo conteúdo. Depois compareça na plataforma, assista novamente essa aula. Bons estudos, fiquem com Deus.